Boa noite. Eu vou falar sobre reencarnação, o laço de família. Por que existe a reencarnação em família específica? Ok? Como o João estava falando aqui, a gente está no processo de transição. A Terra está deixando de ser mundo de expiação de provas e está entrando na categoria de regeneração e progresso. Então, esse período começou mais ou menos em 1757 e, segundo a espiritualidade, em 2057, ou seja, nos 200 anos, a Terra vai deixar de ser expiação de provas e passar em regeneração e progresso. Qual é a característica do mundo de expiações e provas? A nossa criação mental, o mal predomina sobre o bem. Ok? Se a gente for analisar o nosso pensamento, o nosso relacionamento, normalmente o mal predomina sobre o bem. E no mundo de regeneração, já vai ter uma modificação dessa vibração mental nossa. O mal já vai equivaler ao bem. Ok? Então o mal vai deixar de prevalecer. O bem ainda não vai prevalecer, mas já vai equivaler ao bem. Ok? Então as nossas famílias, elas são montadas em cima dessa premissa, em cima dessa vibração. Então vamos lá. Qual o microfone não pode dar a boca? Não. Melhorou? Não, aí. Melhorou? Vamos lá. Então, para a gente falar, antes de entrar no assunto reencarnação do laço de família, é importante primeiro abordar o estudo do perispírito para facilitar a compreensão desse assunto. Ok? O que a doutrina fala? Nós somos compostos do corpo físico, que na verdade não é material, do corpo perispiritual e do espírito. Então a gente se vê dessa maneira, mas na verdade nós somos aquilo ali. Aquilo ali que foi criado com a imagem e semelhança de Deus. Ok? Mas a gente pensa que a gente é um boneco. E a gente vive em função do boneco. E o que seria o perispírito, para a gente entender? O perispírito é que traz, que leva do corpo físico para o espírito as sensações físicas. E ele traz do espírito para o corpo físico, para o nosso cérebro, os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Ok? Para a gente saber distinguir isso aí. Então vamos lá. Eu vou falar aqui, eu vou ter que falar, tem que ter um auxílio certo mesmo. Só para a gente entender que apagar isso, eu não vou apagar, não, tá? Não pode apagar. Aqui um pouquinho, só para poder esse pedacinho, só depois a gente apaga de novo. Então, eu vou falar isso aqui, gente, para a gente, porque o que acontece? Nós temos um corpo material que a gente chama corpo físico, ok? É isso que a gente vê, quando a gente olha no espelho, e daí, para o espírito, nós temos uma derivação de corpos. Então, um deles chama duplo etéreo. Qual o nome? Chama duplo etéreo. Ou seja, é uma cópia fiel desse corpo nosso, só que tem uma matéria mais etérica. Para a gente entender esse corpo, na medicina, tem uma dor que chama de dor fantasma. Já viu falar? Não tem nada da saúde, enfermeiro, médico. O que é dor fantasma? Qual que é essa área? Verdadeira medicina, que período? Eu estou pensando no quarto agora? Você já viu falar da dor fantasma? O que é a dor fantasma? A pessoa tem um acidente, ela amputa uma perna, um braço, e ela continua sentindo dor na perna, foi citado. Aí, como a medicina anda no caminho do conhecimento espiritual, ainda totalmente, ela fala que aquela dor é psicológica. A dor não é psicológica, a dor é real. A perna saiu do corpo físico, não tem mais a perna, mas esse corpo perispiritual, que o mundo chama duplo etérico, a perna está lá e continua doente, ok? A gente confia. Aí nós temos o corpo astral, aí nós temos o corpo mental.
Agora estou falando sobre reencarnação e laço de família. Quem já viu o livro nosso lá no Ministério da Reencarnação, eles explicam como é que procede a reencarnação. Eu sou católico, eu sou católico de berço, eu não deixei de ser católico, ok? Mas eu sou espírito desde os 13 anos de idade. Então tem 60 anos que eu sou espírita, ok? E tem uma interpretação equivocada entre a Igreja Católica e a doutrina espírita. Na Igreja Católica para que nós respondemos pela nossa terceira descendência. Não é isso? O que eles entendem? Eu respondo pelos maus feitos dos meus pais, avós e bisavós. E eles pegam pesado ainda, para que a gente responda até pelo pecado original de Adão, que nunca existiu. O Adão é muito menos do pecado. Ok? Mas nós, espíritos, nós sabemos que quando a gente vai reencarnar, a espiritualidade, Deus é tão bom que nos permite ter acesso à nossa terceira descendência para a gente programar essa reencarnação agora, para a gente evoluir mais rápido. E a doutrina, eu descendo de mim mesmo, é dada a cada um de acordo com a sua obra, o plantio é facultativo, a colheita obrigatória. Então, quando fala que nós respondemos pela nossa terceira descendência, por quê? Porque quando eu vou reencarnar, eu tenho acesso às minhas 3 últimas encarnações, ou seja, às minhas 3 últimas descendências, e aí, quando eu vou reencarnar, eu programo essa reencarnação agora baseada no download das minhas 3 últimas descendências. Então, as famílias que a gente convive hoje, ela não é de agora. A gente já traz, no mínimo, as 3 últimas descendências nossas naquele meio familiar. Ok? Então, quando eu parto nesse corpo, que se chama corpo mental, é a mente, quando eu vou reencarnar, eu faço o download de tudo aquilo que eu vivenciei nas 3 últimas encarnações. Se nessa encarnação a gente não faz tudo perfeito ainda, vocês imaginam pegando as 3 últimas. Vocês concordam? Então, quando eu reencarno, para vir naquela família que eu me encontro nela, eu vou fazer o download de coisas boas que eu vivenciei com ela e vou fazer também de coisas que a gente tem pendência de algumas dificuldades. Vocês concordam? Então, a família ali, quando a gente já nasce, a gente já tem problema com ela. Porque se a gente não tivesse problema, a gente não estaria reencarnado no mundo de expiações e provas. Só o fato de a gente estar no mundo de expiações e provas é sinal que nós temos provas para superar e temos expiações para reencarnar, concorda? E Jesus falou o seguinte, perdoa 77 vezes ou mais se necessário for o mesmo seu inimigo. E depois declara, reconcilia-te com o teu inimigo e conquistar caminho. Então já deu para saber o que é família. Isso, obviamente, a palavra inimigo para Jesus não tinha conotação que tem para a gente. Ele era por amor. Mas vamos entender, inimigo ou entender alguma dificuldade de relacionamento, algum desafio. Ok? Então, continuando ali, o próximo corpo ali seria psicossoma. O que é psicossoma? Na medicina, soma significa corpo. Psico significa mente. Então, o que é psicossoma? É o corpo que a gente cria baseado no meu equilíbrio, no meu desequilíbrio mental. Ok? Então, o psicossoma é o molde do corpo físico que preexiste ao corpo material. Então, a minha descendência, o que acontece? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu tenho cabelo ruim, porque minha mãe ou meu pai tem cabelo ruim, não é isso? Ah, eu tenho corpo disforme, porque a minha família, todo mundo tem um corpo disforme, não é perfeito. Não tem nada a ver. Ok? A própria doutrina fala que nós temos aquilo que nós podemos melhor merecer. Então, quando é a última. Então, uma família,
Imagina uma família que tenha 10 filhos. A mãe fornece 23 cromossomos, o pai fornece 23 cromossomos e forma-se a base genética daquela família. Ok? Então, teoricamente, se é o mesmo pai, a mesma mãe, se eles tivessem 10 filhos, eles seriam clones idênticos, e não são. Ok? Cada um filho é diferente do outro. Então, o psicossoma é o molde do corpo físico que preexiste ao corpo material. Então, o que acontece? Quando eu estou lá na barriga da minha mãe, desenvolvendo esse boneco, esse aparelho, tem um óvulo de um espermatozoide que fecunda ele entra no processo de mitose celular e vai sempre múltiplos anterior, 1, 2, 4, 8, 16, 32, vai por aí afora, no período determinado da gestação, o nosso corpo está todo formado. E a formação desse corpo não obedece mais à base genética do meu pai e da minha mãe. Okay? Se obedecesse, todos eles seriam cópia um do outro. Mas na hora que está formando o meu boneco, lá na barriga da minha mãe, a mente do reencarnante, se não tiver evolução para isso, os geneticistas espirituais vão atuar energeticamente no corpo que está em desenvolvimento para moldá-lo de acordo com o planejamento reencarnatório. Ok? Se no plano espiritual, porque no plano espiritual a gente tem consciência que a gente é um espírito. E nós temos consciência que a gente tem que reencarnar para evoluir. E para mim evoluir nessa reencarnação agora, baseado nas minhas 3 anteriores, eu tenho que ir com o corpo distópico, ou com transtorno de Down, ou com hemofilia, ou qualquer membro do meu corpo. Então, quando está o meu corpo em desenvolvimento, a mente atua se eu tiver de vir com transtorno de Down. Na hora de formar o par 23, eu vou colocar um cromossomo a mais, eu vou ter um trio. Aí eu vou desenvolver o transtorno de Down. Ok? Não tem nada a ver que a mulher tem o filho depois de 40, 50 anos. Isso é uma ignorância que para ainda. Ok? Se eu tenho que vir com faltando membro superior, na hora de formar o par 11, vai faltar uma base nesse cromossoma e eu não vou desenvolver um membro superior, o inferior. Se eu tiver que vir com hemofilia, no 8 vai faltar uma base, vai faltar um fator coagulante e eu vou vir com hemofilia. Ok? Então o corpo do psicossoma é o molde do corpo físico que preexiste o corpo material. Então o meu corpo não tem nada a ver mais com a base genética do meu pai e da minha mãe. E quando eu estou em desenvolvimento do boneco, o espírito já é adulto. Quando o boneco está sendo desenvolvido, o espírito, ele transita no mundo espiritual. Então ele tem consciência plena, ele tem fé que remove montanhas. Então ele consegue fazer mutações genéticas na nossa formação hormônio molecular, para fazer um boneco de acordo com o planejamento, ok? Então, a medicina fala que a gente herda as características dos nossos pais. Não herdamos nada. Nós só herdamos a fecundação. Só a fecundação. A partir do momento da fecundação, a mente já começa a atuar para fazer mutações genéticas para montar o boneco de acordo com o planejamento. Ok? Existiu no plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Até que seja necessária uma nova encarnação, cujas programações são feitas minuciosamente pelo nosso espírito, nossos mentores e com engenheiros geneticistas do plano espiritual, se o espírito não tiver evolução para tal. Okay? Então, a família, os membros da família, não tem nada a ver com a base genética dos pais, ok? Não tem nada a ver.
Eu não vou entrar em detalhes sobre aquilo ali, não, ó, sobre o momento da concepção e de como acontece esse acoplamento do espírito, que seria uma nova palestra, aqui um outro espírito. Durante a gestação, ok? Sofre o espírito de liberdade relativa, podendo estar ainda ligado ao plano espiritual, mas tendo que acompanhar atentamente a gestação, porque ele não só participa desse plano divino que somos cada um de nós, como molda o novo corpo conforme a sua necessidade reencarnatória. Então, a família, a parte orgânica, a parte estrutural nossa, ela é montada pelo próprio espírito reencarnante de acordo com a necessidade dele evolutiva. E a parte mental do indivíduo, ele também não herda nada dos pais, ele vem através do download do conhecimento que foi acumulado ao longo da evolução, principalmente das conjuntas encarnações. Durante, agora, a formação da família, durante o sono, em desdobramento, o espírito afasta-se do corpo e vai estar com o futuro membro da família, onde conversam, reforçam e combinam os compromissos assumidos e sobre o nascimento do espírito que retornará ao seio familiar. Quantas vezes a mãe e o pai, 2, 3, 4, 5 anos antes de engravidar, já começa a sonhar com uma criança. Aí eles falam que sonharam, não tem nada de sonho. Chega no momento de chegar com um desdobramento espiritual e vai estar com aquele filho que vai reencarnar para acabar de acertar os detalhes da reencarnação. Ok? Então tem um desdobramento espiritual. A família montada, em desdobramento, vai estar com aquele ser que vai reencarnar. Aí que entra os abortos espontâneos. Ok? Porque aquele espírito, a vida está no mundo desse ação de prova. Então, aquele espírito que vai reencarnar, é feito um planejamento com os pais e eles preparam a reencarnação. Lá tudo é claro, lá todo mundo tem consciência. Aí aquele espírito que vai reencarnar em contato com os pais em desdobramento, ele percebe que o pai ou a mãe ou ambos não fizeram a reforma moral que tinha que fazer para constituir essa nova família. Aí ele sabe que vai ter dificuldade para aquele relacionamento com aquela família, talvez o pai é um pedófilo continua sendo, ou é um alcoólatra muito agressivo que sempre o maltratava, ele acha que a família não está estruturada ainda e ele faz o aborto espontâneo. Ok? Ele, próprio espírito, programa o aborto para dar chances para os pais se melhorarem para poder não cometer o mesmo erro que cometer no futuro. E muitas das vezes o aborto espontâneo amadurece os pais e eles ajudam eles a fazer uma reforma moral. Ok? A mente. Como é que olha aqui, João? É que hora que é? Eu vou falar. Todo mundo sabe a diferença entre mente e cérebro. Eu vou falar da mente. Eu já falei isso aqui, mas muda muito, todo mundo aqui sabe a diferença entre mente e cérebro. Sabe? Então eu vou explicar rapidinho. Vou tentar explicar. Todo mundo aqui acha que pensa, não é isso? Todo mundo aqui acha que pensa. Ah, eu pensei um negócio aqui, eu tive uma ideia, não é isso? Qual que é a diferença entre mente e cérebro? Você sabe qual que é a diferença entre mente e cérebro? Na linguagem atualizada de informática, que todo mundo entende, esse computador aqui é o cérebro eletrônico. Concorda? É uma máquina perfeita. O software é a mente dele. A máquina é perfeita. Se desinstalar o software, a máquina está morta. Concorda? Concorda?
Então a gente é a mesma coisa. O nosso cérebro é uma máquina perfeita. Mas como o software existe independente do computador, a nossa mente existe independente do nosso cérebro. Ok? Então, dá um exemplo aqui para a gente entender. Eu gosto de dar um exemplo do telefone celular. Você tem um telefone celular? Quando o seu telefone celular estraga, o que você faz? Você manda a assistência técnica. É isso? Ou seja, quando o seu aparelho celular estragou, você manda para a assistência técnica. Quando esse aparelho aqui estraga, o que a gente faz? Manda para a assistência técnica. Agora, vai para o médico ou para o hospital. Concorda? Quando o seu aparelho para assistência técnica não tem reparo, o que você faz? Não tem reparo. Aí você vai comprar outro, vai adquirir outro, vai descartar aquele. Esse aparelho aqui, ó, quando ele vai para assistência técnica, não tem reparo, o que a gente faz? Joga fora. Enterra o problema. Concorda? Mas você vai ficar sem aparelho? Não. Não vai. Teoricamente, vai adquirir outro aparelho novinho, e esse aparelho novinho deve ter a mesma capacidade de processamento de memória que o anterior, talvez até mais. E antes dele descartar o aparelho anterior dele, ele vai pegar um chip, passar para o aparelho novo, vai fazer um backup e vai trazer tudo que tinha no aparelho anterior para o aparelho novo. Imagens, fotos, contatos, vídeos, áudio, concorda? Tudo que você vai trazer para o aparelho novo, concorda? Por que significa isso que ele fez? Ele reencarnou o telefone celular dele. Isso chama reencarnação do telefone. E esse telefone dele reencarnado vai continuar evoluindo. Ele vai ter mais contato, mais foto, mais uma porção de coisa. Concorda? Só que tem que quando ele reencarna o telefone dele, ele traz tudo que tinha de bom e bonito no anterior, como tinha tudo aquilo que tinha de mal e ruim também no aparelho novo. Concorda? Isso é uma memória espiritual. Ok? Então, na nossa memória espiritual, quando eu vou reencarnar, eu faço um download das minhas 3 últimas encarnações e trago coisa boa e coisa ruim no meio daquela família. Ok? Aí, por que eu falo isso cada mente? Você tem televisão na sua casa. Você tem rádio. No telefone você tem rádio. Você tem o telefone celular. A sua televisão, o seu rádio e o seu telefone, eles falam? Não fala. Você pode deixar seu telefone ali, a sua televisão, por resto da vida. Eles nunca vão falar. Eles recebem e transmitem. Concorda? O nosso telefone não fala, eles recebem e transmitem. Mas vocês acham que o cérebro de vocês pensa. Vocês acham que o cérebro de vocês pensa. Não fala nem pensa. Como o telefone não fala nem pensa. Ele recebe e transmite. Então o nosso cérebro, ele é um aparelho criado por Deus. O telefone é uma coisa primitiva feita pelo homem. Ok? Primitiva. Agora o nosso cérebro não, é feito por Deus. Então ele é uma máquina perfeita. Enquanto o seu telefone só recebe uma frequência eletromagnética de cada vez, o nosso cérebro recebe qualquer frequência simultaneamente. Ok? Eu estou falando com você, se me chamar, eu vou atender. Se não tiver uma televisão ligada, fala alguma coisa de meu interesse, eu vou captar. Então o nosso cérebro não pensa, mas a gente pensa que pensa. Ok? Na verdade, ele recebe e transmite. Então a mente que existe e sobrevive independente do meu cérebro, ou seja, quando o seu telefone estragou, a operadora dele deixou de existir? Não deixou, ela continuou existindo e funcionando, concorda? Então a gente é a mesma coisa. Quando eu estou no plano espiritual,
A minha mente existe. Quando eu estou reencarnando, ela continua existindo, ok? E é ela que comanda o boneco. A mente que comanda o boneco. Então a mente, em sua caminhada evolutiva, aprende o domínio celular, fazer aquelas mutações, colocando a seu serviço, comandando sua forma de apresentação segundo o seu próprio molde mental. Eu estou no meu molde mental, da minha reencarnação. Se eu tenho que ir faltando menos superior, como eu tenho o domínio daquelas células que estão desenvolvendo, eu vou atuar a nível energético, mental, fazendo mutações que meu corpo se moldar de acordo com aquilo que está planejado. Estou comandando essa forma de apresentação segundo o seu próprio molde mental e de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, o nosso corpo, ele é projetado, planejado, projetado e construído de acordo com o meu planejamento reencarnatório. Então, meu pai e minha mãe não têm culpa nenhuma e nem mérito se o meu corpo é perfeito ou não. Ok? Porque eu já vi muitas pessoas culpando os pais porque tem um corpo feio, entendeu? Cabelo ruim, não tem nada disso. O que nós temos é o melhor que nós fizemos merecer. E é dado a cada um de acordo com a sua obra. Então, quando eu estou lá dentro da barriga da minha mãe, criando um boneco, eu tenho consciência perfeita que eu sou um espírito. E eu tenho consciência perfeita que vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês falam igual muito mais. Essa fala de Jesus. Então, lá quando eu sou espírito, eu consigo atuar na minha estrutura genética, ativando a minha célula tronco, para ela fazer mutações genéticas, para fazer o boneco de acordo com o planejado. Agora, a gente reencarnado, a gente não tem consciência que nós somos espíritos, que a gente pensa que a gente é um boneco e vive em função dele, e eu, por falta dessa consciência, eu não consigo ativar minha célula tronco, e lá quando eu estava moldando meu corpo eu conseguia, então agora eu não consigo e eu não consigo me curar. Ok? Jesus falava, a sua fé te curou. O que significa fé para Jesus? Não é eu ficar feito bobo, ajoelhado e rezando, que isso não adianta nada. A fé é você mobilizar frequências vibracionais eletromagnéticas no seu corpo, e essa frequência vibrar uma frequência tal que ela vai atuar na sua célula tronco, vai ativá-la e ela vai regenerar aquele órgão doente. Por isso que Jesus falava, a sua fé te curou. Ok? Então, todos nós aqui temos a capacidade de autocura, mas como a gente não acredita nisso, e tudo aquilo que eu não acredito, que eu ignoro, para mim não existe. Mas qualquer um de vocês, não importa a doença que tiver, se tiver essa consciência e ativar sua célula, vibrar sua frequência eletromagnética, que o cérebro não pensa, a mente que atua, se a gente ativar uma frequência eletromagnética numa vibração tal, e essa vibração for compatível com a ativação da minha célula, da minha célula tronco, eu vou fazer minha célula tronco ativar e vou regenerar aquele órgão doente. Por isso que você falar que o café te curou. E qual que é a frequência eletromagnética que eu vibro para ativar minha célula tronco? Você tem celular, pega, põe lá no áudio para vocês verem. Fala a letra E, vai fazer uma curva, está gravando só. Fala U, não vai fazer outra curva. Fala eu, não vai fazer outra curva. Não é isso? Então, quando eu penso, eu falo, eu estou criando uma frequência eletromagnética. Ok? E essa frequência eletromagnética, ela vai atuar no meu corpo, gerando doenças, ou gerando curas, ou gerando saúde. Ok? E qual que é a frequência que ativa a nossa célula tronco? Jesus falou, amar e perdoar. É isso? Então, o dia que a gente conseguir realmente praticar o amor e a caridade, essa frequência mental, ou seja, quando eu consigo praticar o amor e a caridade, eu estou criando uma frequência eletromagnética.
Eu estou criando uma frequência mental. Vocês concordam? Então, quando eu conseguir amar e perdoar, essa vibração que o meu cérebro está emitindo é exatamente a frequência eletromagnética que vai ativar na célula tronco. Então, quer se curar? Ativa essa célula tronco. E como é que se cura? Praticando o amor à caridade. Aí está o nosso grande poder. Porque a gente não consegue ainda praticar o amor e muito menos a caridade. Vocês são casados? Então se amam? O que eles chamam de amor, vamos chamar de reciprocidade. Imagine o gerente do banco, ele tem um cheque especial de R$10.000. Ok? Segundo o cheque especial, todo mês salário e a fatura você paga. O gerente do banco, ele te ama. Você vai te dar canetinha, chaveirinho, calendário, cafezinho, te leva até na porta do banco, e fala, volta amanhã ali do bolo, cafezinho. Aí vem a fatura do cheque especial, você não pagou, e a primeira coisa que você faz é bloquear a sua conta. Então a gente se ama. Se ela gritar, eu grito. Se ela falar mal da minha mãe, eu falo mal da mãe dela. Se ela me agredir, eu aviso. Isso é amor? Não é. Isso é uma reciprocidade. Ok? Amor é aquele que Jesus veio nos ensinar. Incondicional. Grita, eu continuo amando. Me ofende, eu continuo amando. Me maltrata, eu continuo amando. Isso é um amor incondicional. Então a gente não ama. A gente luta para não matar ainda. Porque se pudesse matar, não fosse